Eu tenho vindo no segundo culto, tem bastante dos irmãos aqui que eu já não estava vendo há um bom tempo. E é sempre um grande satisfação em revê-los. Sejam muito bem-vindos, principalmente na casa de Deus. Vamos iniciar a nossa adoração cantando o hino de número 477, Canção da Vida. Amém. Vamos louvar a Deus ainda cantando mais um hino, de número 382, Não Ando Só. Depois já
Amém. Vamos cantar mais um hino, agora convido os irmãos a se colocar em pé, e vamos cantar o hino 392, Bem Junto a Cristo. Era pra orar? Oremos. Obrigado, Pai eterno, por essa esperança. Obrigado porque mais um sábado nós podemos estar reunidos na sua presença, cantando dessa grande esperança e louvando o seu santo nome. Nós te pedimos agora, esteja conosco, perdoa os nossos pecados e aceite a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: Toma meu barco. A senhora vai se sentir bem melhor, mãe, aqui no hospital. E eu acho que é aquela sua cama que está causando essas dores. É. E a cama aí do hospital tem aquelas regulagens. Eu acho que se eu ficar melhor, a gente vai ter que comprar uma dessas lá para casa.
Eu estou sentindo muita dor. Eu preciso deitar um pouco. E eu acho que a medicação não está mais fazendo efeito. A biópsia feita na coluna vertebral confirmou o que todos temíamos. Ela estava com um câncer muito agressivo, originado no estômago, com metástase na coluna, bacia e pulmão. Filha, conta pra mim. O que é que você tá vendo aí? Um jardim lindo. E o dia tá bem ensolarado. Nuvens bem branquinhas, o céu bem azul. Depois eu vou te levar para dar um passeio. Filha, as dores estão mais fortes do que os outros dias. Eu preciso ir ao banheiro. Eu não tô conseguindo colocar o pé no chão. As vértebras e ossos estavam se desmanchando e colando uns nos outros. Mas era surpreendente ver como minha mãe estava reagindo a tudo aquilo. Filha, chega aqui pertinho de mim, por favor. Eu gostaria de lhe fazer um pedido. As pessoas que estão aqui são como anjos que Deus colocou para me ajudar. Eu gostaria de dar um presente a eles. E eu queria que você organizasse os kits. Os kits com perfumes cheirosos. Um livro missionário da igreja. E que você organizasse para entregar para o pessoal da Copa, da cozinha, os enfermeiros, os médicos. Faça uma listinha, coloque o nome de cada um deles. E faça esse favor por mim. Eu não gostaria de partir sem deixar para esses meus amigos essa mensagem de esperança, filha. De esperança. Vem, toma meu barco, meu Jesus. Durante os dias que estive no hospital, eu recebi de minha mãe muitas lições de sabedoria. A tempestade me alcançou na escuridão, ondas gigantes querem me afogar. Quando as dores se intensificavam, ela clamava a Deus por um pequeno alívio. Quando recebia visitas, ela procurava consolar aquelas que não entendiam a razão do seu sofrimento. Queridos irmãos e amigos, nós oramos muito a Deus pela vida da minha mãe e pedimos para que Ele fizesse de acordo com sua soberana vontade. Queríamos lutar, Ele trouxe serenidade. Pedimos a cura, Ele deu descanso. Como poderíamos questionar o nosso Deus? Vou seguir em frente, sendo fiel, louvando e adorando o meu Senhor, confiante na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Provai e vede. E agora, eu os convido para que juntos adoremos ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração.
esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Nem estava ligado a fraude aí. Estou desligado. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos, Pai, por todas as dádivas e milagres que o Senhor tem nos dado durante a nossa vida. Agradecemos pela proteção da semana, Pai, e pelo milagre de estar tendo a oportunidade de vir nossa casa. Que o Senhor receba esses dízimos, essas ofertas dos seus filhos, Pai. Que isso realmente seja um milagre para tanto para as nossas vidas e para aqueles que vão ser atingidos, Pai, pela nossa ajuda. Fique conosco, Pai. Receba esse louvor e receba esse culto, Pai, com realmente uma adoração ao Senhor. Te agradecemos por ser nas nossas vidas. Em seu nome, Jesus. Amém. Ok, muito obrigado, nossa equipe de louvor. Quero estender aqui nossas cordiais palavras de boas-vindas a você, meu caro amigo, meu caro irmão, que nessa oportunidade nos unimos para celebrarmos o nome do nosso Deus. Um bom sábado, amada igreja. Que a graça do nosso bom Deus possa, de fato, te alcançar, assim como também tenho orado para que eu também seja alvo desta graça do Deus Todo-Poderoso. Nessa oportunidade temos conosco, quero lhes apresentar aqui, Pastor Wesley. Pastor Wesley é também um dos líderes aqui da Associação Oeste Paranaense. Em especial, a função do Pastor Wesley é ser o guardião dos documentos, o guardião do manual da igreja, como secretário executivo aqui do campo. É um termo técnico para uma das áreas da administração. Esqueci tudo que eu falei. Pastor Wesley é pastor e vai estar aqui conosco compartilhando a palavra do Senhor. Pastor, seja muito bem-vindo a essa Igreja Central de Terra Roxa. Obrigado, pastor Jacó. Feliz sábado, igreja. Eu venho realmente ver se os pastores estão sendo obedientes, irmãos. É comigo isso mesmo. Eu passo por Terra Roxa já há muitos anos, porque em 96 a igreja pediu para minha família ajudar Campo Grande, com a Igreja Central. E desde aquela época, no Mato Grosso Sul, ali, desde aquela época a gente passa, né, nessa região aqui, e costumeiramente passávamos por Terra Roxa para visitar alguns parentes que temos aqui no oeste do Paraná. Mas nunca tive a oportunidade de ter um culto com vocês, né? E nem encontrar aqui, né, o valoroso pastor Jacó. Que bom estar aqui com vocês, irmãos. Hoje estou sem gravata, não sou apaixonado por ela também, mas também não sou jovem, já deu para notar. Mas a camiseta é o lema da igreja no mundo inteiro, eu vou, I will go, né? E je vou, enfim. A igreja mundial está conclamando, irmãos, para a gente sair. E disse Jesus que um discípulo só vale a pena se ele é obediente. E por isso, nessa manhã, eu quero começar com o livro de Atos. E pedir
que Deus nos abençoe, para a gente entender como isso é tão importante na nossa vida. Mas antes disso, enquanto vocês podem ir para Atos, o capítulo 1, eu quero fazer uma mensagem musical. E o nome dessa música é O Amor é Poderoso. Por favor, o pessoal do som já pode colocar o playback. Isso, o amor é poderoso. Então, vamos abrir a Bíblia em Atos. Novo Testamento, depois dos Evangelhos,
chegamos a Atos. A grande comissão ela está escrita em 5 lugares. Não só está em Mateus 28, não só está em Marcos 16, também não só em São João capítulo 20, também em Lucas nos últimos capítulos, mas aqui em Atos também tem a descrição da grande comissão. Nós vamos começar com o verso 4, Atos 1:4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Os mandamentos morais são 10, irmãos, mas os mandamentos de Deus são muito mais. Até se escreveu um livro sobre o 11º mandamento, né? Que é o texto de João, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas aqui temos uma ordem, também temos um mandamento aqui. E o mandamento diz, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É por isso que a gente não sai de casa, nem um dia da nossa vida sem fazer culto, sem ler a Bíblia e sem fazer uma oração. Porque um soldado andar desprotegido é o cúmulo, né? É o cúmulo da muita ingenuidade. Irmão, Satanás está, como diz Pedro, rondando como um leão voraz, rugindo ao nosso redor. Jamais um cristão devia, como disse Jerusalém, tem que ter certeza, fiquem em Jerusalém. Não saia sem ter certeza de que Deus está com você, de que você está cuidado pelos anjos, de que você foi batizado pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, a nossa primeira tarefa de cada dia é ter certeza de que fomos batizados pelo Espírito Santo. Bom, continuou o relato então, os que estavam reunidos, que eram mais do que os 11, né? Com Jesus lhe perguntaram, será que este é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E então Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer os tempos, épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A razão pela qual existe o livro de Atos é por causa deste verso número 8. Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. O capítulo 1 até o capítulo 8, 7 e 8 fala do Evangelho em Jerusalém. Do 8 ao 12 fala do Evangelho na Judéia e Samaria. E do 13 em diante fala do Evangelho a partir daí até os confins da terra. Às vezes a gente acha que os apóstolos, né, os profetas, eles não tinham uma coisa tão organizada e foram recebendo as mensagens e só escrevendo. Mas o Espírito Santo ajudou esses homens, inspirados a planejarem aquilo que deveria ser comunicado para a igreja. O texto específico desta manhã, então, agora eu quero conduzi-los para o capítulo 8, verso 26. O que uma pessoa é capaz de fazer pelo Evangelho? Jesus contou várias parábolas, né? Uma delas, a pérola de grande preço. Que o homem descobriu a pérola de grande preço, foi lá, tapou o tesouro, e aí ele foi embora, reuniu todo o dinheiro, acho que até pegou dinheiro emprestado para comprar aquela propriedade, para ser dono do terreno, para ele ir lá desenterrar aquele tesouro e pegar a pérola de grande preço que é Jesus. Sabe, amigos, muita gente está fazendo muita força para sair dos seus problemas, dificuldades. Gente que gasta muito dinheiro em busca de uma solução. Até poucos meses atrás, eu morava ali no Distrito Federal
e a gente via quantas pessoas vinham de longe buscar aquele senhor chamado João de Deus. Eu mesmo, uma vez voltando de uma viagem no aeroporto de Brasília, encontrei uma norte-americana perdida. Não sabia falar uma palavra em português, a não ser João de Deus. E estava ali já há 2 dias no aeroporto sem conseguir, porque houve um equívoco no e-mail e o pessoal de lá, de perto, né, ali de Goiânia, achava que ela ainda ia chegar no dia seguinte. Um esforço tremendo para encontrar uma solução paliativa, enganosa. E aqui nós temos a história, irmãos, de um homem que, de alguma maneira, um pedaço da Bíblia, não foi nem a Bíblia inteira, provavelmente só um livro, e talvez deste livro só um capítulo deste livro. Mas, irmãos, Deus está cuidando para que cada pessoa debaixo do céu tenha a oportunidade de conhecê-lo e de tomar uma decisão inteligente. Mas cabe à igreja dar essa oportunidade, não para ajudar a Deus, mas porque é um privilégio testemunhar, sair, avançar, continuar a obra, de casa em casa até a última casa, como dizem os colportores. E naquele momento, diz aqui o verso 26, que o anjo do Senhor, ele disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Bom, e Filipe pegou um Uber. Não tinha Uber. Ele pegou a sua bis. Não tinha bis. Os discípulos eram pobres, não tinham nem um jumentinho. Quando Jesus ressuscitou e que andou 40 dias, né, ali por Jerusalém, e que eles perderam patrocínio, Pedro disse para João e os amigos: gente, vamos pescar, acabou a comida. E assim desceram para o mar da Galileia. Sabe, irmãos, Filipe estava em Samaria. De Samaria até perto de Gaza, deve dar uns 70 quilômetros no mínimo. Não sei quanto tem daqui a Palotina, mas perto disso? Metade. Olha só, amigos, o Filipe ouviu a voz do anjo e ele disse: sim, eu vou, mas onde é que está esse camarada? E o anjo nem identificou direito, não tinha GPS. Hoje de manhã me perdi com o endereço e falei: pastor Jacó, manda a localização. E aí cheguei aqui. E naquela época não tinha isso. E o Filipe se mandou a pé de Samaria até Jerusalém, uns 40 quilômetros. E depois até mais ou menos esse lugar onde tem um riozinho, e hoje os arqueólogos e quem puder passear lá por esse território da Palestina vai encontrar um riozinho que possivelmente foi o lugar onde esse homem ele foi batizado e andou mais 30, 35 quilômetros. Ah, irmãos, muita gente aí fora esperando uma palavra, esperando uma oração, esperando alguém para não só falar, mas quem sabe ouvir. Diz aqui, 27, como é que age um discípulo de Jesus Cristo quando ouve um chamado? O que é que um discípulo de Jesus faz diante de um desafio? O que nós fazemos, irmãos? E aqui está. Filipe se levantou e foi. É isso, irmãos. Sabe, queridos, esse é o nosso desafio, é levantar, é sair, é ir. E Jesus prometeu: não se preocupem, eu vou ajudar vocês, vou colocar minhas palavras na boca de vocês. Não tenham medo de testemunhar, mas tem que testemunhar. Vão e falem. Bom, quem era esse eunuco etíope? Naqueles dias, a Etiópia ficava onde hoje fica o país chamado Sudão. Vocês sabem, o Sudão é um dos países mais quentes do mundo. Olha,
E de lá vinha este homem, este eunuco etíope, que era um alto oficial da rainha Candace. A sede desse reino da Etiópia, naquela época, ficava na 7ª cachoeira do rio Nilo. Então você pegava o rio Nilo, começava a andar por ele, a hora que o barco não dava mais, você caminhava, quando chegava na 7ª cachoeira, lá estava a sede da Etiópia naquela época. E diz que ele era superintendente de todo o tesouro da rainha, né? Ele cuidava, irmãos, do dinheiro pessoal da rainha. Ele não devia também ter falta de dinheiro, né? Porque dinheiro atrai dinheiro. Ele devia também ter o seu dinheiro. Mas dinheiro compra tudo. Mas não compra tudo não, né, irmãos? Não compra alegria, não compra felicidade, não compra saúde. O dinheiro, ele é necessário, como troca, como ferramenta, mas só Jesus é que traz real felicidade. Só a religião cristã é que traz alegria no coração. Descreveu Ellen White que o Evangelho é o maior simplificador dos problemas da vida. Eu não sei se você levantou hoje e imaginando em vários problemas que não deu para resolver durante a semana e uns que ainda você vai ter que resolver de amanhã em diante. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, diz Ellen White, é um dos maiores simplificadores da vida, dos problemas da vida. Pois bem, e então lá foi Filipe, não sabemos quanto tempo ele demorou, mas sabemos que o eunuco estava voltando porque ele tinha ido em Jerusalém. E ele voltava lendo o livro do profeta Isaías, ou que hoje conhecemos como o capítulo 53. Mas ele tinha ido onde as pessoas diziam que explicavam a Bíblia e voltou de lá e não entendia nada. Que coisa! O homem faz uma viagem de milhares de quilômetros por causa de um livro, porque ele queria saber quem era o servo sofredor, de Isaías 53. Vai a Jerusalém onde tem a resposta e ele não consegue a resposta. E agora ele volta cabisbaixo, meio desanimado. Mas o Espírito Santo, irmãos, Deus não esqueceu deste coração sincero. Por isso, quando a gente for sair daqui a pouco, vamos nos lembrar disso. Somos enviados por Jesus para abençoar alguém hoje. Por isso, insista na campainha. Faça questão de conversar um pouquinho. Claro, se não tiver jeito, deixa lá no correio. Mas, por favor, gaste tempo. E quando o nosso amigo Filipe se aproximou da carruagem, não é? E viu o homem lendo, então o Espírito Santo falou para Filipe, tem que chegar mais perto, aproxime-se, você está muito longe, parece que está com medo. Então, irmão, usa máscara, claro, mas não fique muito longe também. Se aproxime o suficiente para conversar com a pessoa. E ele lia. E quando Filipe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, mas que pergunta é essa? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Eu estou andando milhares de quilômetros e ninguém me explica. E hoje, irmãos, Deus está nos chamando para explicar as coisas para muitas pessoas. Não vão ser todas aqui de Terra Roxa, mas serão muitas, dezenas, quem sabe centenas delas. E Deus nos comissionou a nós para ajudar essas pessoas a entender. Existe algo melhor do que só viver nesse mundo e esperar pelas coisas desse mundo. Irmãos, há um novo céu, há uma nova terra. Nos dias de Ellen White, diz que um grupo de cristãos estavam planejando um evangelismo. E a reunião já estava meio demorada. Então, um cristão militar que estava no meio do grupo da comissão, ele de repente bateu a mão na mesa e disse assim, irmãos, quais são as ordens? O pessoal ficou meio assim. Quais são as ordens? E alguém pegou a Bíblia e disse,
ir a cada nação, tribo, língua e povo e fazer discípulos. Irmãos, vocês acham que Jesus mudou de ideia? Quais são as ordens? Vamos orar? Senhor, daqui a pouco vamos sair. Não queremos ir sozinho e nem usar nossa sabedoria, mas queremos ser acompanhados pelos anjos e batizados com fogo no poder do Espírito Santo. Senhor, prepara cada casa, cada ciclista, cada motociclista, enfim, cada pedestre com quem formos conversar, para que, Senhor, o nome de Jesus seja exaltado. É em nome dele que tudo pedimos e agradecemos. Amém.